Carlo Ancelotti parou o Maracanã na sua primeira vez no estádio Jornalista Mário Filho, no maior palco do futebol brasileiro e mundial. Pela primeira vez no estádio, o técnico da seleção brasileira foi muito bem recebido e literalmente parou as dependências do Maracanã, cercado pela imprensa, cercado pelos jornalistas, e você está acompanhando toda a movimentação, os primeiros passos, os primeiros movimentos do novo técnico da seleção no seu terceiro dia, já bem habituado ao solo carioca, já se familiarizando com as iguarias do Rio de Janeiro, do Brasil, e hoje de camarote. Acompanhou a partida entre Flamengo e Deportivo Táchira pela fase de grupos da Libertadores da América. Acompanhou os jogadores do Flamengo e também aí uma visita surpresa, uma visita do Vinícius Júnior. Sabe o que ele disse? Eu falei pra ele quer caminhar na praia. Dicho que no puede. Porque amanhã não pode, ele vai lá na casa muitos jogos. Mañana o viernes. Mañana o viernes. No, mañana no, tenemos una Mira, cena. Mañana tenemos una cena. Mucho trabajo ahora. Quer caminhar na praia. Caminhar na playa? No, mister Para caminar é impossível. Muy famoso. Em 2 minutos te vai. Você caminha desse aqui, Não é problema? Jogador do Real Madrid, acompanhando o seu ex-treinador de clube e agora treinador da seleção brasileira. Uma resenha muito bacana entre jogador e treinador, demonstrando tal conexão entre os dois e, claro, a expectativa do torcedor brasileiro agora rumo ao hexacampeonato, rumo a esse curto ciclo de prévia para a Copa do Mundo, período de data FIFA. O técnico Ancelotti terá muito trabalho pela frente, mas tá aí, ó, uma foto com o José Boto, Vinícius Júnior, José Boto, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, junto com o Ancelotti para mostrar todos os detalhes do que foi esta noite de quarta-feira. Galera, conto com o seu like, com a sua moral. Você está acompanhando aqui toda a movimentação e agora novas imagens para você a partir do momento em que o técnico Ancelotti hoje também visitou as dependências da Granja Comari. Ele acompanhou toda a movimentação, vendo detalhe por detalhe, demonstrando que o nível, a estrutura da CBF, a estrutura da Granja Comari, o centro profissional de treinamento da seleção brasileira pentacampeã mundial, tem uma base, tem uma estrutura de ponta. O fato é que o técnico Carlo Ancelotti poderá utilizar bastante a Granja Comari para os seus treinamentos, para acolher e, claro, ter a aproximação dos seus jogadores. A Granja Comari, ela equipa com conforto, com toda a estrutura para o treinador, para os jogadores, sala de coletiva, sala de jogos, sala de imprensa, academia, uma ampla estrutura, bem acompanhado com uma farmácia, com toda a medicação para os jogadores, dormitório, hotel, uma sala exclusiva para o técnico Carlo Ancelotti, para tomar ali as suas decisões importantes. E você vai comigo, aqui com o BTB Esportes, acompanhando com todos os detalhes. É o BTB de olho na seleção brasileira, trazendo a movimentação, trazendo as informações. Olha, conto com o seu like, com a sua inscrição, enquanto você está acompanhando os primeiros passos, os primeiros dias do técnico Carlo Ancelotti como novo treinador da seleção brasileira. Tá aí acompanhando e conhecendo os funcionários, toda a galera que acompanha, inclusive o chefe, né, o Masterchef da seleção brasileira, participando dessas iguarias. O Carlo Ancelotti, desde que chegou ao Brasil, vem experimentando, né, as iguarias do Brasil. Ele comeu aquela picanha, aquele churrasco na brasa que só brasileiro sabe fazer, e aos poucos Ancelotti está aí se familiarizando ao Brasil e gostando muito, é claro. E você está acompanhando aqui com todos os detalhes na tela do BTB Esportes. Vamos aqui agora
portanto, a lista dos jogadores convocados para a próxima data FIFA, enquanto você está acompanhando toda a movimentação e toda a imagem do novo treinador da seleção brasileira, ele convocou os goleiros Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, Hugo Souza do Corinthians, os defensores Alexandro do Flamengo, Alexandro do Lille, Beraldo do PSG, Carlos Augusto do Inter de Milão, o Danilo do Flamengo, Léo Ortiz do Flamengo, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco, Wesley do Flamengo e os meio-campistas Andrés Pereira do Fulham, Andrei Santos do Astraburgo, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Casemiro do Manchester United, o Ederson da Atalanta, o Gerson do Flamengo e os atacantes Antony do Betis, voltando à seleção brasileira, Estevão do Palmeiras, Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, Richarlison do Tottenham e Vini Júnior do Real Madrid. Portanto, são os jogadores à disposição a partir da data FIFA, do início, né, de junho. Jogadores já vão se apresentar à seleção brasileira. Você já acompanhou o Vinícius Júnior já no Rio de Janeiro, acompanhando aí, usufruindo, né, do início das férias, final de temporada. E agora os jogadores vão se preparar para essa data FIFA. No dia 5, eu lembro a você que a seleção brasileira tem um compromisso contra o Equador, em Quito, no estádio do Barcelona de Guayaquil, e depois no dia 10, na Neoquímica Arena, a partir do compromisso da seleção brasileira contra a seleção do Paraguai. São os dois desafios de estreia do técnico Carlos Ancelotti, que hoje conheceu as dependências da Granja Comari, que conta com amplo espaço, conforto, manutenção diária, todos os cuidados, e o Ancelotti elogiou bastante. O fato é que o novo técnico da seleção brasileira ficou bastante empolgado com o que viu. Gostou do que viu, gostou da estrutura, gostou do espaço, do tamanho, né, da Granja Comari, da comodidade. Você está acompanhando aí o escritório, a sala exclusiva aí do técnico Carlos Ancelotti. É um luxo, né? É um verdadeiro luxo. E claro, se tratando de uma seleção pentacampeã mundial, merece tamanho cuidado, tamanho estrutura, e a gente deseja toda a sorte. A galera muito pergunta em relação ao Neymar, né? O Neymar não foi convocado, ficou de fora dessa primeira lista do técnico Dorival Júnior, do técnico Carlo Ancelotti, perdão pelo hábito, pelo antigo hábito. Mas o Ancelotti, ele ligou inclusive para o Neymar, né, na oportunidade. E, claro, não foi revelado os bastidores dessa ligação da parte do Neymar. Inclusive, hoje ele respondeu que foi algo muito pessoal. Mas da parte do Ancelotti, sabemos que foi algo relacionado a poder, né, contar com o jogador, está à disposição. Vamos ouvir o técnico Carlos Ancelotti em relação à estrutura da Granja Comari, o que ele achou sobre toda essa movimentação aqui na Granja. La casa Federación de Brasil, de la selección, es un lugar muy bonito, está todo bien organizado, perfecto para entrenarse bien, para descansar, para recuperar. Está todo muy bien organizado. No solo esto, no solo el centro de entrenamiento, también las oficinas de la federación. Ha sido un lugar bonito, el museo. Entonces hay mucha historia y ojalá podemos continuar esta história. Então tá aí, o técnico Ancelotti rasgou elogios em relação à estrutura da Granja Comari, ficou impressionado, né, no dia de hoje. E mais uma vez você está acompanhando a movimentação da chegada dele no Maracanã. Conto com o seu like, com a sua moral, com a sua inscrição. Lembrando que o BTB Esporte estará nesta data FIFA, logo no final desse mês. Já estaremos viajando para São Paulo. Também vamos para Quito acompanhar diariamente a seleção brasileira nesta data FIFA, né, os jogadores, entrevistas exclusivas. BTB Esportes vai estar em todas as coletivas, acompanhando também o chefe da delegação
que é o presidente Pedrinho, né, do Vasco. Então vamos estar na íntegra acompanhando a seleção brasileira. Meu muito obrigado, você que acompanhou o BTB Esportes até aqui. Se inscreva no canal, deixe o seu like e lembrando, BTB Esportes em todos os lugares.